receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Bom dia, bom dia, bom dia. Tive uma pequena travada aqui no Insta, mas atrasamos 4 minutinhos, mas estamos aqui, graças a Deus, para começarmos a nossa semana. Se bem que o domingo é o primeiro dia da semana, mas como é o primeiro dia que a gente, normalmente, a maioria trabalha, começa as atividades normais, a gente considera, né, o começo da nossa semana aqui. E que você e eu possamos ter uma semana abençoada, uma semana na presença do Senhor, na presença do Eterno. E o nosso objetivo aqui é contribuir com isso, contribuir com a sua fé, colaborar com a sua paz, ser cooperador na sua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Eu queria orar com você para que a gente possa bater um papo aqui ao redor da mesa do Evangelho, tomar esse café reforçado aqui, espiritualmente falando, para que a gente possa seguir para a demanda, para as responsabilidades que você tem aí no seu dia, na sua semana, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero Te agradecer pela noite que o Senhor nos deu, por este final de semana tão abençoado, Pai, pelo privilégio de começarmos essa segunda-feira já aqui nos reunindo, mesmo virtualmente, ó Pai, mas nos reunindo no Teu nome. E rogamos que o Senhor venha nos instruir, que o Senhor venha se fazer presente, ó Deus, não só nesse momento aqui, mas que haja em mim e na vida daqueles que se associam comigo aqui, ó Pai amado, Teus filhinhos, ovelhas do Senhor, que haja em nós, ó Pai, a consciência da Tua presença, de que somos templo do Teu Espírito, ó Pai, que o Senhor habita em nós, ó Deus, e que, de fato, nossa forma de viver, as coisas que fizemos, as nossas reações, pensamentos, ó Deus amado, planos, ações, palavras, sejam de fato consequência de quem tem o Senhor habitando em si, ó Deus. Que seja assim, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Tá aí, beleza, que maravilha. Temos alguns irmãos aí. A irmã Rita tá aí, né, querida? Ô, Jane, querida, de muitos anos. Regina, Tati. A Tati tá lá na Irlanda, né? Tati, maravilha. Vi a Vilda aí, vi o Carlos. Enfim, todos. A Sandra tá entrando aí agora, né, Sandra? Bem-vinda. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu queria compartilhar com você aqui alguns preceitos
que o apóstolo Paulo dá à igreja de Tessalônica. Lá no capítulo 5, no versículo 12, ele diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Amém. Amém. Eu queria simplesmente ler esse trecho aqui para que ele fique... a palavra por si, ela é poderosa, ela não precisa do meu retoque, do seu. O próprio Espírito se encarrega de produzir em nós a revelação, de trazer para nós aquilo que seja digerível, para que a gente possa de fato ser mudado, ser moldado pela palavra do Senhor. Como diz o próprio Paulo, na outra passagem, ele diz que nós temos a mente de Cristo. E de tudo isso que eu li aqui, de todas essas admoestações que o apóstolo Paulo dá aqui, de nós de fato termos essa consciência da vida em comunidade, da vida que a gente não é só, e a gente vive numa época em que as pessoas estão cada vez mais isoladas, cada vez mais solitárias, cada vez menos realidade, mais virtualidade, né? A gente, por exemplo, nós estamos aqui, que maravilha, sim, é a gente ter essa comunicação, não é? Temos essa mídia aqui, esse canal que a gente pode se comunicar, mas as pessoas estão cada vez mais encaramujadas, estão cada vez mais dentro da toca e vivendo na janela do seu celular, aí na tela do seu celular, do seu computador ou do seu dispositivo eletrônico que faça o conectar, mas o reino de Deus, ele é de conexão de pessoas, né? A gente foi feito para viver socialmente, a gente foi feito para se relacionar. Se tem uma coisa que dá complicação, né? Dá muito BO, é o tal do relacionamento, seja ele em que nível for, porque de modo geral a gente vive nesse mundo caído, e esse mundo egoísta, fingido, e essa bagaceira que a gente poderia estar aqui adjetivando de forma negativa, que caberiam todos os adjetivos que a gente pode imprimir nesse mundo. Mas eu queria hoje, especialmente, dentre todos esses preceitos que são essenciais, que são fundamentais, não é? De nós acatarmos com apreço aqueles que estão trabalhando entre nós, no Senhor, né? Que tenhamos em consideração máxima aqueles que nos ensinam, aqueles que repartem as coisas de Deus conosco. Isso é importante, essencial, que nós venhamos viver em paz uns com os outros. A palavra diz que nós, quando depender de nós devemos ter paz com todos, que a gente não procure pagar, né, retribuir o mal que a gente tenha recebido com o mal. Mas eu queria, dentre todas essas coisas, eu queria me ater especificamente na nossa conversa aqui agora de manhã, no versículo 19 desse capítulo 5. Não apagueis o Espírito. E note que Espírito aí está com E maiúsculo, ou seja, é o Espírito de Deus em nós. A Bíblia diz que o Espírito, ele tem ciúmes da gente. Não é possível nós vivermos uma vida em que o Espírito esteja aceso, ligado, que esteja em evidência nas nossas vidas, na mesma medida em que nós nos entregamos ao pecado. O Espírito, a alegria espiritual não é a alegria do entretenimento, não é a alegria da diversão. Aliás, a sede em excesso por diversão, ela não é sintoma de alegria, ela é sintoma de vazio. Quanto mais as pessoas menos conseguem viver sem diversão, buscam sempre estar preenchendo o seu tempo com
diversões sejam, pode ser até diversão sadia, mas essa sede constante, ela simplesmente revela exatamente o espírito apagado em nós. Essa ansiedade que você e eu carregamos, né? Dos cuidados dessa terra, dessas coisas, elas também é reflexo de que o espírito está apagado em nós. Uma das funções do sacerdote, já lá no tabernáculo, quando Deus estabeleceu ali, era manter acesa a chama no altar. E quando você e eu nos ocupamos e nos atentamos para isso, para que o espírito não esteja apagado em nós, seja ele pela via da leitura, meditação da palavra, pela solitude, você se isolar no seu dia, buscar de verdade a presença de Deus, a gente na oração, não só na oração de petição, claro, a gente é orientado por Deus a pedir, mas que a minha e a sua oração não seja só de pedir, que seja de adorar ao Senhor, que seja de fato de estar mantendo acesa a chama no nosso coração de amor pelas coisas de Deus, porque é isso que faz a diferença, não só no nosso dia, mas na nossa jornada, na nossa caminhada aqui, a gente adorando ao Senhor, a gente buscando ser sensível à orientação dele no caminho, a gente vai tendo o discernimento do que é, do que não é, o discernimento daquilo que de verdade mantém essa chama. Um dos símbolos do Espírito é o fogo, né? Mantém essa chama, essa paixão por Deus, essa coisa, esse amor apaixonado pela sua palavra, pelas coisas santas. Eu posso entender que o Espírito está apagado em mim quando eu não tenho mais prazer nas coisas de Deus. Quando eu, ainda que eu esteja envolvido nas obras da igreja, da instituição, nos departamentos, na visão, nos lemas de crescimento, nos lemas de arrecadação da igreja. E eu digo aqui igreja e instituição, não estou dizendo a igreja de fato do Senhor Jesus, essa que muitas vezes a gente confunde com a dele, essa que leva o nome dele, muitas vezes nega nas suas práticas a essência dele, se diz ser o corpo dele, mas parece um Frankenstein, né? Tem perna de um, braço de outro, nariz de outro, enfim. Estou dizendo para mim e para você que de fato cremos firmemente no Senhor Jesus, não podemos apagar o Espírito de Deus. Você vai ver que quando nós voltamos, quando a gente liga essa chama pela via da oração, pela busca que entrega ao Senhor ansiedades, entrega ao Senhor medos, se vê perdoado, que se desvencilha de culpas, se desvencilha das inseguranças, até porque insegurança é reflexo de que a gente está depositando a expectativa de segurança no lugar errado, porque em Cristo a nossa segurança ela é verdadeira, ainda que esteja abalado todos os nossos arredores. E a minha admoestação aqui para você, dentre tantas essas de Paulo, aliás, minha não, de Paulo, estou apenas ecoando aqui, como também cooperador na sua paz. Reflita, já comece essa semana já ligando, acendendo, aquecendo o seu coração no Espírito de Deus, e o Espírito ele é acessível a todos quantos o buscam. Não é privilégio de alguns poucos, não. Todos, não é o que João diz lá em 1 João, aliás, no Evangelho de João, no capítulo 1, nos versículos 11 e 12, ele diz, olha, ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Todos, pois, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando Jesus fala dos sinais que iam acompanhar, ele não diz, olha, os sinais vão acompanhar pastores, os sinais vão acompanhar líderes de igreja, não, ele diz, esses sinais acompanharão os que crerem, quem crer. Então, o Espírito ele é acessível a quem crer, seja você quem for, esteja você onde estiver, tenha tido você história de vida que teve, enfim, ainda que você seja um ninguém. Aliás, Martinho Lutero diz, olha, Deus é aquele que cria do nada, então quanto mais nada eu sou, maior a possibilidade de Deus criar algo em mim e através de mim. Não apague o Espírito. Não apague o Espírito de Deus em você.
alimente-se, mantenha acesa a chama pela via da oração. Adore ao Senhor hoje mesmo, agora, aí, na sua quietude, no seu silêncio, na sua solidão, se você puder. Faça isso. Eleve o seu pensamento ao trono da graça de Deus. Veja o que Jesus fez na cruz por você, para te manter perto dele, para reconciliar, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e ele nos deu essa palavra da reconciliação. Portanto, irmãos, irmãs, amigo, amiga, que hoje seja um dia que você esteja atento, porque é tão fácil a gente apagar o espírito na vida da gente. A gente tem olhos que são atraídos pelos brilhos, pelos encantos, pelo consumismo, pela aparência, pela vaidade humana. A nossa alma ela é tão promíscua, ela é tão seduzida pelo nosso olhar, pela aparência das coisas, mas o Espírito de Deus em nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos dá o discernimento daquilo que de fato é essencial para a nossa existência e essencial para mim e para você. Você vai ver que vai ser a presença de Deus. E qualquer coisa que você e eu formos abraçar, por mais lucrativo, por maior projeção que possa nos dar nessa terra, mas se afastou-nos do Espírito de Deus, esfriou em nós essa comunhão com Deus, ainda que sejam ocupações legítimas, lícitas. O próprio Paulo diz, olha, nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Pode ser lícita, mas se esfriou o Espírito em mim, se me fez afastar da presença de Deus, não me convém. Como dizia uma música antiga, chuta que é laço. É latada, é fria, é cilada maligna para que sejamos capturados pela morte, pelo espírito de morte que está aí, nesse mundo que jaz no maligno. Volte-se hoje mesmo para o Senhor agora, onde você estiver. Eleve o seu pensamento, a sua voz de oração ao Senhor. Entregue a Ele o seu dia. Ainda que você esteja na prática de coisas que Ele reprova, volte-se para Ele, porque Ele é rico em perdoar. O perdão de Deus já está dado lá na cruz. Você pensa assim, mas o que eu fiz não tem perdão? É claro que tem. E não é porque você vai buscar o perdão, não. Já está lá. Aproprie-se pela fé. E não peques mais. Salomão não diz que aquele que confessa o seu pecado e abandona, esse não alcança misericórdia? Desvie aí desse caminho e converta-se para o Senhor. Faça a conversão para o caminho reto. Entregue-se ao Senhor. Vá glorificando a Ele no seu dia. Tenha paz com quem está próximo a você. Não fique querendo revidar, pagar, buscar vinganças. Esqueça essas coisas. Não se apavore com o suprimento, com a sua subsistência. Entregue-se ao Senhor, vá fazendo aquilo que o Senhor manda e você vai ver que o próprio fluxo do caminho haverá de produzir a você as oportunidades, vão ser abertas para você portas de modo que você não precise interferir de modo pernicioso, de modo a produzir qualquer tipo de prejuízo na vida de ninguém, para enganar ninguém, para ter algo de Deus para você. Não apague o espírito com mentiras, mentindo para si mesmo, com maquinações pecaminosas, com mágoas, com ressentimentos, com sede de que a sua justiça realize-se na desgraça do outro, para que ele possa ver que você de fato é um homem, uma mulher de Deus. Isso é bobagem. Isso vai fazer desviar a ira de Deus para mim e para você. Não é ira de Deus absoluta, porque quem é que poderia resisti-lo, mas simplesmente o Senhor haverá de nos deixar por nossa conta. E todas as vezes na minha vida que eu fiquei por minha conta, eu fiz bobagem. Não sei você. Todas as vezes que eu, ainda que revestido fantasiado de uma inteligência que eu não tinha, disfarçado de uma sabedoria que eu também não tinha, porque não existe sabedoria onde não há Deus. Existe essa sabedoria terrena, animal, demoníaca,
que Tiago diz, mas a sabedoria que vem do alto, que procede do Pai das luzes, ela é grata, ela é justa, ela é verdadeira. Que você então não apague esse espírito hoje em você. E você vai concordar comigo que aquilo que tem produzido tanta aflição, angústia, ansiedade, medo, desânimo na sua alma, é exatamente porque o espírito está apagado. Não que o Senhor esteja morto, mas Ele não está tendo em mim o espaço para que Ele possa, de fato, reinar. Deus não quer ser coadjuvante. Deus não quer andar no banco do carona. Ele quer pegar o volante e dirigir o nosso carro. Ele quer ser protagonista na nossa história. Na mesma medida em que a gente observa as minúcias dos seus mandamentos e que a gente se alegre. O próprio João, chamado por si mesmo, né, o discípulo amado, ele dizia, filhinhos, os mandamentos do Senhor não são penosos. Penoso mesmo é a gente virar as costas para o Senhor. Portanto, eu queria deixar essa palavra, essa mensagem tão singela, tão simples para você, mas eu creio, eu vejo, eu sei que é, e você vai concordar comigo que ela é de implicações definitivas, de consequências radicais. Muda tudo na mesma medida em que a gente vai se enchendo do Espírito, que a gente vai se colocando na presença do Senhor. E Ele sabe lidar com cada um de nós individualmente. Eu tenho 3 filhas. Amo as 3, mas cada uma tem uma particularidade, tem um jeito um temperamento, tem uma índole. E eu que sou mal, caído, esse ser completamente pó, eu preocupo em comunicar de modo que elas venham entender, cada um no seu próprio modo, a minha linguagem, eu vou me aprendendo. Quanto mais o Senhor, Ele sabe exatamente o jeito de que você vai entender as coisas dele. Às vezes Ele tem permitido que você passe por sofrimentos, porque, como disse C.S. Lewis, o sofrimento é um megafone de Deus, é Deus falando em voz alta para que você e eu voltemos para Ele, para que a gente de fato mantenha acesa a chama do Espírito em nós. Não apague o Espírito na sua vida hoje. Redescubra o seu tempo de oração. Redescubra dentro de você a palavra que está aí implantada. Pregue para si mesmo essa palavra. Alimente-se dela. Coloque na mesa e coma dela. Você não vai achar essa plenitude na diversão, no entretenimento, nas aquisições, nas coisas fúteis dessa terra. Sua alma e a minha só se plenificam quando estamos cheios de verdade do Espírito de Deus. Amém? Medite nisso. Abrace essa palavra com simplicidade, sim, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Eu quero orar por você que está enfermo, você que está enferma, para você que tem aí gente querida, amada sua, nessa situação de enfermidade. Quero orar pela sua provisão. Basicamente, a gente tem passado um tempo de enfermidade e escassez, que tem produzido pânico, que tem produzido ansiedade, que tem produzido medo, que tem produzido angústia e que tem muitas vezes aprisionado. E o medo e a angústia têm sido muito maior do que de fato a realidade do chão da nossa vida. Que o Senhor Deus venha visitar você também com provisão, com paz, com alegria no seu coração, que você tenha força para superar os obstáculos dessa semana aí no seu trabalho, na sua casa, nas suas convivências, no seu caminho, enfim. Amém? Queria convidar você então a se associar comigo agora. Vamos todos, a uma voz, num só pensamento, nos ligarmos ao trono da graça do Senhor e derramarmos as nossas petições, as nossas necessidades diante dele, lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por mais uma vez o Senhor me dá a oportunidade de derramar diante do Senhor, de entregar ao Senhor as nossas
angústias, as nossas ansiedades. E o Senhor conhece, ó Deus amado, o Senhor sabe lidar com cada um dos seus filhos e das suas filhas que agora comigo, Senhor, estão aqui e juntos colocamos, Senhor amado, aqueles que estão enfermos diante do Senhor, pedindo do Senhor a libertação, a cura, o fortalecimento, Senhor, abençoando, Senhor, aqueles que estão preocupados com seus entes queridos, Senhor, nesse estado, Pai. Abençoa, Senhor amado, de modo que a provisão chegue, Senhor, às mãos do teu filho e da tua filha hoje. Abra a porta do trabalho. Ó Deus amado, desembarace, Senhor, os recebimentos. Ó Deus, livra o teu filho da dívida, da vergonha, da escassez, ó Pai, da penúria, ó Pai, da humilhação, Senhor. Tenha misericórdia. Cura os corações, Senhor amado, ressentidos, magoados, ó Pai, aflitos, Senhor. Visite com paz, ó Pai, e que essa paz exale para todos quantos conosco conviverem, com todos quantos cruzarem o nosso caminho, ó Pai, no dia de hoje. Que seja assim, Pai bendito, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, muito obrigado por você começar comigo aqui essa semana. E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Tenha uma ótima semana. Um abração.